Então começamos esta tarde e esta é a terceira de nossas palestras de hoje e eu a intitulei Defendendo a Verdade. Quero falar esta tarde sobre o que encontramos nas Escrituras e no espírito de profecia a respeito de defender a verdade. E a razão pela qual falo sobre isso é porque nunca sabemos quando os holofotes se voltarão para nós. Você não faz ideia de quando na vida, por providência divina, os holofotes irão se voltar para você. E você só ora para que, quando os holofotes se voltarem para você, não encontrem nenhuma falha. Você ora para que, quando os holofotes se voltarem para você, você esteja caminhando na luz. E num mundo cada vez mais hostil àqueles que carregam o nome de Cristo, se alguma mácula for encontrada, as pessoas farão muito alarde disso e tentarão desacreditá-lo. Mas se os holofotes se voltarem para você, você vai querer ser encontrado imaculado. Você quer ser visto caminhando na luz. Quer ter certeza de que não haja sombra ou vestígio de escuridão em sua maneira de viver. E ao longo dos últimos 5 anos, parte da minha própria experiência, eu não fazia ideia de que os holofotes se voltariam para mim, mas se voltaram. Então, estou falando isso com base na minha experiência pessoal nesta tarde. Ninguém sabe quando os holofotes vão nos atingir. Há uma história da União Soviética, logo depois que Yuri Gagarin foi ao espaço, entrando em órbita baixa ao redor da Terra. Os soviéticos o celebraram e diziam que não havia Deus na Terra porque Yuri Gagarin foi ao espaço e não viu Deus. E conta-se que uma professora de jardim de infância em Moscou estava dizendo às crianças que não havia Deus porque Yuri Gagarin não viu Deus. E essa menininha de 4 anos levantou a mão e simplesmente disse: "Por favor, senhora", disse ela, "meu Deus vive em um nível mais alto." E onde quer que a história de Yuri Gagarin não ter visto Deus seja contada, ela também é contada para aquela fiel garotinha de 4 anos, que obviamente vinha de um lar cristão e que percebeu que o que aquela mulher, a professora, estava dizendo não era verdade e que seu Deus reside em um nível superior. Portanto, nunca se sabe na vida quando os holofotes se voltarão para você e quando suas palavras ou ações serão alvo de escrutínio público. E quando suas palavras e ações são sujeitas ao escrutínio público, acredite em mim, tudo o que você disser será registrado e usado como prova contra você. Absolutamente tudo. E assim, recebi na semana passada de uma das conferências nos Estados Unidos, não diretamente para mim, mas alguém me enviou. Eles mandaram uma carta para todos os pastores, avisando-os para não me convidarem para suas igrejas. E anexados à carta havia 3 documentos, e esses documentos obviamente vieram da sede da igreja, porque cada frase tinha um número anexado, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na lateral esquerda. É assim que a secretaria da igreja funciona. Então é um documento com aparência legal. E tinha dezenas e dezenas de citações de todos os sermões dos últimos 10 anos, com capítulo, versículo, data, hora, link do YouTube e os trechos em negrito sublinhados. Não havia nenhum comentário dizendo, é por isso que é heresia. Eram apenas páginas e páginas de documentos. E eu percebi, nossa, alguém está observando cada palavra que eu digo. E estão observando cada palavra porque querem um motivo para me acusar. Então eu disse para minha esposa, de agora em diante vou começar a enviar minhas anotações de sermão para a conferência geral e dizer, aqui está, dê uma olhada. E então você percebe que não há nada de herético ali, mas você não tem ideia de quando os holofotes vão te atingir. Tudo o que você pode fazer é orar para que, de alguma forma, esteja pronto e consiga ficar sob a luz intensa daquele holofote. Porque essa luz não foi feita para iluminar você. Essa luz foi feita para te ofuscar com seu brilho intenso. É nesse momento que os holofotes se acendem. Por isso, intitulei a palestra desta tarde de Defendendo a Verdade. E vamos inclinar nossas cabeças primeiro e pedir uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos até agora pelas bênçãos do dia do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela liberdade que temos de te adorar aqui na América. Senhor, nós te agradecemos por esta igreja aqui em Grayling e por seus pastores e equipe de liderança que nos abriram as portas de sua igreja tão graciosamente hoje. E, Senhor, eu oro para que a tua bênção esteja sobre nós agora, enquanto compartilhamos estes momentos juntos. Senhor, oro para que o teu Espírito, que inspirou estas palavras, fale através de mim e traga convicção a cada um de nós em nossos corações e mentes. Senhor, que este tempo seja usado para a edificação e o fortalecimento do corpo de Cristo. Peço isso em nome de Jesus. Amém. E assim, nossa jornada hoje, como vocês veem na tela, é a jornada. É uma longa jornada, não é? 7 pontos, seguidos de uma conclusão. Portanto, este não é um sermão normal. A maioria dos sermões tem 3 pontos e uma conclusão, mas tentei incluir um pouco mais aqui, porque era uma tarde de sábado e imaginei que teríamos um pouco mais de tempo. Então, a senhora que controla meu relógio, ok, você pode me lembrar em 45 minutos desta vez?
Ah, é mesmo? Tudo bem então. Então ali está a guardiã da guarda real, e ela vai me indicar quando for a hora de eu encerrar. Muito bem, essa é a nossa jornada. Vamos analisar uma citação adventista muito famosa. Depois, vamos ver os próximos tópicos. O amor importa, a unidade com base nas Escrituras, assim diz o Senhor, o vigia da noite, que repreende conselhos e advertências e suspira sobre o corpo. E então chegamos à nossa conclusão. Essa é a jornada que faremos hoje. E na verdade, o foco aqui, é defender a verdade quando os holofotes estão sobre você. Você e os holofotes não são seus amigos, e isso está acontecendo cada vez mais, particularmente com a cultura do cancelamento, até mesmo dentro da nossa própria igreja. Então vamos começar com uma declaração adventista muito famosa. Há uma citação, você pode mostrá-la na tela no próximo slide. Esta é uma citação muito famosa que os adventistas usam o tempo todo. Ela diz o seguinte: a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. E é incrível para mim como, frequentemente, quando os adventistas passam por uma crise, eles imediatamente se refugiam no conforto de 2 ou 3 citações famosas do espírito de profecia. E então eles ficam citando isso um para o outro. E a razão pela qual fazem isso, ao que me parece, não é apenas porque lhes traz conforto, mas sim porque os desculpa da necessidade de se posicionarem e se manifestarem sobre algo. Deus disse que será assim, portanto não há nada que possamos fazer a respeito, então não precisamos nos manifestar sobre isso. Esta é uma citação adventista muito famosa, você concorda comigo? A igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. Ouvimos isso com frequência quando as pessoas falam sobre o que está acontecendo, quando falam sobre o marxismo cultural e as teorias críticas que estão se infiltrando em nossas universidades e assim por diante, nossas alianças com as Nações Unidas, com a USAID, a Organização Mundial da Saúde e assim por diante. E assim as pessoas citam isso o tempo todo, como se Deus tivesse ordenado que isso acontecesse, mas a igreja de alguma forma se recuperaria no fim dos tempos. E, portanto, é como um cobertor de conforto espiritual. Por que é um cobertor de conforto? Porque implicitamente isenta os membros de qualquer responsabilidade de se manifestarem, de repreenderem, de buscarem correção administrativa ou renovação espiritual, pois a igreja apenas aparentará estar prestes a ruir, mas não ruirá. Na verdade, basicamente acreditamos neste versículo que tudo vai acabar bem, apesar das dificuldades e lutas de hoje. E é isso que a citação realmente quer dizer? Eu não acho. O que a citação quer dizer? Bem, vamos nos perguntar, porque a irmã White está usando essa expressão aqui. Analisaremos a citação em seu contexto daqui a pouco. Mas vamos perguntar, como ela define a palavra igreja? Então, no próximo slide, temos uma citação muito famosa de Manuscript Releases 17, diz: Deus tem o quê? Bem, não se trata da grande catedral, nem do establishment nacional, nem das várias denominações. Trata-se das pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Assim, aos olhos de Deus, a sua igreja é composta por aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. E os Atos dos Apóstolos dizem que desde o princípio as almas fiéis constituem a igreja na terra. Então, nesse sentido, quando a irmã White usa a palavra igreja nesse sentido, ela não está falando de todas as pessoas que já frequentaram uma igreja ao longo da história da salvação. Ela está dizendo que, desde o princípio dos tempos até hoje, Deus sempre teve um povo fiel. Eles são conhecidos somente por Deus, porque em qualquer igreja, em qualquer época, em qualquer país, em qualquer século, sempre haverá trigo e joio lado a lado. Mas nesse sentido da palavra igreja, a irmã White está dizendo que Deus sabe que em cada congregação visível existe um remanescente fiel a Deus, invisível naquele momento e naquele tempo. E Deus sempre teve isso, desde Abel e Sete até os dias de hoje. Essa é uma das maneiras pelas quais a irmã White usa a palavra igreja. Ela também usa a palavra igreja em outro sentido. E neste sentido específico, o primeiro sentido, o da igreja pura da qual estamos falando aqui, por definição, não tem membros infiéis ou que não obedecem aos mandamentos. E somente Deus, que lê o coração, conhece seus verdadeiros membros. Então, esta igreja da qual a irmã White está falando aqui, esta verdadeira igreja, ao longo dos séculos, não possui edifício físico, estrutura denominacional ou rótulo, sendo visível e conhecido somente por Deus, porque remonta a Abel e chega até nós. Portanto, por extensão, não pode ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia a partir de 1863. E não pode ser o antigo Israel dos tempos do Antigo Testamento. Remonta até Abel. E assim, em cada geração, Deus tem aqueles que lhes são fiéis e que lhes são conhecidos, independentemente de quem esteja adorando ao seu redor naquele momento. A próxima frase em que a irmã White usa a palavra igreja encontra-se na próxima citação que você vê na tela. E isso é de Quinto Testemunho. E ela diz ali, se você puder mudar o slide, que existem, obrigada, tanto crentes quanto descrentes na igreja.
Cristo representa esses dois palácios em sua parábola da videira e seus ramos. E então ela continua dizendo que o progresso da igreja é retardado pelo mau caminho de seus membros. Unir-se à igreja, embora seja um ato importante e necessário, não torna alguém cristão nem garante a salvação. Então, o que aprendemos com isso? Em certo sentido, quando a irmã White usa a palavra igreja, ela se refere àqueles que são fiéis a Deus, que o amam e que guardam os seus mandamentos ao longo de todos os séculos da história da humanidade. E a segunda maneira pela qual ela usa a palavra igreja é que também existe uma igreja visível em cada geração. E essa igreja visível compreende trigo e joio simultaneamente. Então, quando ela usa a palavra igreja, você precisa pensar cuidadosamente em qual sentido ela está usando quando a emprega em determinada citação. E no próximo slide, ela fala mais sobre o trigo e o joio. Ela diz: Deus não tem uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas é a igreja militante, não a igreja triunfante. Lamentamos que haja membros falhos, que haja joio em meio ao trigo. E ela está baseando isso na parábola do trigo e do joio. E, portanto, Deus tem uma igreja, Ele tem um remanescente fiel em cada geração, e eles transcendem todas as fronteiras denominacionais, remontam aos fiéis Abel e Sete até nós hoje. E Deus tem uma igreja visível, e essa igreja visível em qualquer geração tem aqueles que são trigo e joio, mas isso só é conhecido por Deus. Até mesmo Elias, em 1 Reis 19, quando disse: só eu fiquei. E ele não conseguia distinguir o trigo do joio entre os israelitas, mas Deus disse: não, ainda tenho reservado para mim 7.000 que não se curvaram a Baal. Então, mesmo Elias, um dos profetas mais famosos do Antigo Testamento, não conseguia ver nenhum outro trigo no povo de Israel, mas Deus conseguia. Muitas vezes, quando há o trigo e o joio, às vezes é difícil até para o trigo reconhecer quem são os outros trigos. E vemos isso em 1 Reis 19, na história de Elias. E então surge a pergunta: por quanto tempo o trigo e o joio coexistirão na igreja? Assim, a igreja viva na passagem que você vê na tela se refere ao corpo visível e organizado de Cristo, dentro do qual há o trigo e o joio até que Cristo os separe. Agora, quando isso acontece, há duas separações que ocorrem. Há uma separação no final do tempo da graça e outra na segunda vinda. E a separação na segunda vinda é uma manifestação visível da separação que ocorre no final do tempo da graça. Então, vamos para o próximo slide. Disse que o joio e o trigo agora estão misturados, mas então a única mão que pode separá-los revelará a cada um sua verdadeira condição ou posição. O minério puro e a escória não se misturarão mais. Então ela continua falando sobre quando isso acontecerá. Ela diz que não está longe o tempo em que a provação chegará a cada alma. A marca da besta nos será imposta em Apocalipse 13. Nesse tempo, o ouro será separado da escória dentro da igreja. Portanto, haverá uma provação sobre a igreja. E a igreja visível, que contém trigo e joio, Deus usará uma provação que virá sobre o mundo para separar o ouro da escória ou o trigo do joio. E a próxima citação fala mais sobre quando isso acontecerá. Diz: guardar o domingo ainda não é a marca da besta, e não o será até que o decreto seja promulgado, levando os homens a adorar este sábado ocioso. Chegará o tempo em que este dia será a prova, mas esse tempo ainda não chegou. Portanto, haverá uma prova sobre o mundo, referente à adoração falsa e à verdadeira, à adoração forçada e à adoração livre. Com esse contexto em mente, compreendemos que existe uma igreja verdadeira invisível que vai de Abel até os dias de hoje, composta por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que amam a Deus. E como eles existem desde Abel até os dias de hoje, não se pode dizer que se trata de uma denominação específica. É um grupo fiel em todas as gerações. E então há o povo visível de Deus, seja o antigo Israel, a igreja apostólica ou, poderíamos dizer, as igrejas da Reforma no século XVI e assim por diante. E à medida que avançamos na história, identificamos o povo visível de Deus. Mas dentro desse povo visível de Deus, dentro desse reino visível, sempre haverá trigo e joio lado a lado, e somente Deus sabe quem é realmente trigo e quem é realmente joio. Então, vamos à citação de que estamos falando aqui. Ela diz: a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai. E se passarmos para o próximo slide, por favor, aqui está a citação na íntegra. E diz o seguinte: as nações serão agitadas até o âmago. E ela está falando sobre Apocalipse 13 aqui. O apoio será retirado daqueles que proclamam o único padrão de justiça de Deus, o único teste seguro de caráter.
E todos aqueles que não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e não obedecerem às leis nacionais que exaltam o sábado instituído pelo homem do pecado em detrimento do santo dia de Deus, sentirão não apenas o poder opressor do papado, mas também do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás fará seus milagres para enganar. Ele estabelecerá seu poder como supremo. E então, o que estamos discutindo aqui, e este é o contexto imediato dessa citação, é que a igreja parecerá estar prestes a cair. A irmã White está falando aqui sobre quando a lei nacional dominical foi aprovada no fim dos tempos. Quando igreja e Estado se unem para impor cultos coercitivos ao mundo, é desse contexto que ela está falando. E então, o próximo slide traz a seguinte citação: a igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Então, de qual igreja ela está falando? E ela continua dizendo, permanece. Essa é a igreja que aparecerá como se fosse a mesma de antes, mas não é. Ela permanece enquanto os pecadores em Sião são separados. A palha será separada do trigo precioso. Esta é uma provação terrível, mas mesmo assim precisa acontecer. Somente aqueles que foram vencidos pelo sangue do Cordeiro, cuja palavra de testemunho será encontrada entre os fiéis e verdadeiros, sem mácula ou mancha de pecado, sem engano em suas bocas. Devemos nos despojar de nossa justiça própria e nos revestir da justiça de Cristo, os remanescentes que purificam suas almas, obedecendo à verdade, reunindo força no processo de provação, exibindo a beleza da santidade em meio à apostasia ao redor. Então nos perguntamos, quando ela diz a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai, do que exatamente ela está falando? Bem, nesse contexto, em Mensagens Escolhidas, volume 2, ela não está falando da igreja corporativa visível como um todo. Ela não está falando daquele grupo. Muitos presumem que ela esteja falando sobre o sábado corporativo visível na igreja adventista, com sua estrutura legal, como se essa estrutura fosse inabalável. Ela pode parecer prestes a ruir, mas não rui. Mas não é disso que a irmã White está falando aqui. A igreja da qual ela está falando não é identificável até a imposição das leis dominicais. Porque é quando as leis nacionais sobre o domingo são impostas. E então, quando as leis nacionais sobre o domingo são impostas e todos têm que escolher entre obedecer aos mandamentos de Deus ou seguir os mandamentos dos homens, é aí que esta igreja parecerá estar prestes a se revelar, ou seja, aqueles que são fiéis a Deus serão revelados como realmente são. Portanto, não é uma denominação visível. Ela não está falando aqui sobre, lembre-se, que existem dois significados para a palavra igreja. Um é que Deus tem um remanescente fiel em cada geração. Esse é o primeiro significado. E o segundo é que Deus tem um povo visível. Então, quando ela usa essa passagem aqui, a igreja pode parecer prestes a cair, mas ela não cai. Ela não está falando da igreja visível em meio ao trigo e ao joio, mas sim dos remanescentes fiéis em cada geração. Neste contexto, porém, trata-se do remanescente fiel na crise final, e eles serão revelados como realmente são nessa crise. Faz sentido? Então, se for esse o caso, então precisamos fazer tudo ao nosso alcance espiritual para sermos aconselhados dentro desse grupo. E o caráter se revela em momentos de crise, não se forma em momentos de crise, ele se revela em momentos de crise. A crise revela quem você realmente é, a crise revela qual é a sua posição padrão. Se alguém gritasse fogo neste prédio agora, todos nós correríamos para as saídas, procuraríamos a placa vermelha de saída, há 3 lá atrás, e todos nós correríamos para as saídas porque essa é a nossa posição padrão em momentos de crise. Pouquíssimas pessoas dizem, não vamos sair do prédio, vamos continuar adorando e deixar que os bombeiros venham cuidar do incêndio no tempo deles. Não, nossa postura padrão se revela em tempos de crise. E é por isso que a frase, a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai, se refere à crise final, quando a coerção final da consciência está acontecendo e há uma imensa pressão sobre nós para seguirmos o falso sábado e não honrarmos o verdadeiro sábado do 4º mandamento. Nesse momento, aqueles que são fiéis a Deus serão revelados. E eles sofrerão pressão e perseguição mundial, mas não vão sucumbir. Vai parecer que estão prestes a cair, mas Deus os carregará através disso. Portanto, não estamos falando aqui sobre a estrutura. Isso pode soar como uma heresia para alguns, mas não estamos falando da estrutura aqui.
E às vezes dizemos que a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cai, como uma desculpa para não se levantar e falar sobre qualquer coisa, porque a igreja, como estrutura, sempre encontrará um caminho a seguir. Mas não é disso que ela está falando nesta passagem aqui. Ela está falando de um remanescente fiel que será revelado na crise final, quando ela diz o processo de provação. Veja a última linha ali. Eles reúnem forças no processo de provação. Então, esse período final do processo de provação, o processo de prova, a coerção final de a consciência revelará quem são os fiéis remanescentes no fim dos tempos. Com isso em mente, como devemos nos posicionar? Como devemos nos posicionar quando os holofotes se voltam para nós? E a primeira manchete que quero mostrar aqui, o primeiro ponto, próximo slide, por favor, é que o amor precisa ser a base para defender a sua verdade, a verdade, ou seja, o amor importa. Sabe, se alguém sabe que você a ama, você pode dizer muito mais a essa pessoa do que se ela souber que você não a ama. Isso é verdade? Acho que isso geralmente é verdade. Se um adolescente sabe que você o ama, ele estará mais disposto a aceitar o que você tem a dizer como pai ou mãe do que se achar que você o odeia. Bom, você simplesmente me odeia de qualquer maneira. É por isso que você diria esse tipo de coisa para mim. Então, quando você sabe que é amado, fica mais disposto a aceitar o que alguém vai lhe dizer. E há uma passagem bíblica que ilustra isso muito bem. O próximo slide é Marcos 10, 17 a 21. E nesta passagem aqui, temos a história do jovem rico. Não vamos analisar todo o texto aqui, mas se você observar a parte em vermelho, a frase acima em vermelho diz: Jesus, olhando para ele, o amou e disse: uma coisa te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O interessante dessa passagem é que esta é a única vez nos evangelhos em que se diz que Jesus ama alguém. Nem sequer se diz que ele ama a sua mãe. Esta é a única pessoa em Mateus, Marcos, Lucas e João sobre quem se diz que Jesus amava X, Y ou Z. Não diz que ele amava os discípulos, não pelo nome. Este é o único indivíduo que diz que Jesus o amava explicitamente. E diz: Jesus, olhando para ele, o amou e disse: eu te aceito como você é. É isso que o texto diz? Não. O texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. E porque o amou, estava disposto a lhe contar a verdade sobre sua condição espiritual. Entendeu? Se você ama alguém, está disposto a dizer a verdade para ajudá-lo a ser salvo. Se você vir alguém dirigindo um carro em alta velocidade em direção a um penhasco e pensar: nossa, que interessante, todos vão morrer lá de cima, a maioria das pessoas fica apática. Mas se elas se derem conta de que é o seu filho ou a sua filha naquele carro, vão começar a gritar o mais alto que puderem para que mudem de direção, senão não vão sobreviver ao acidente. Então Jesus olhou para aquele homem, o amou e disse: você precisa mudar o seu modo de vida. Você não pode continuar sendo como é. Portanto, amor não é o mesmo que aceitação. A apatia leva à aceitação, porque você não se importa com o destino da pessoa. Se você ama alguém, você compartilhará a verdade com essa pessoa em amor para que ela possa ser salva, mesmo que isso signifique arriscar esse relacionamento. Então Jesus olhou para ele e certamente o amou, mas não o aceitou como ele era. Disse: se você quer ser salvo, faça o seguinte: venda tudo o que possui e dê aos pobres. Depois, venha e siga-me. E esse é um princípio fundamental que precisamos ter em mente quando falamos de estar na luz e defender a verdade. É preciso amar aqueles com quem estamos falando. Se você não ama as pessoas com quem está falando, elas sabem que você não vai amá-las. Elas não vão ouvir o que você diz. Quando éramos crianças, minha mãe costumava nos dar colheres de óleo de fígado de bacalhau. Era uma coisa horrível. Éramos vegetarianos, mas tomávamos uma colher de sopa generosa de óleo de fígado de bacalhau uma vez por semana. E sempre que respirávamos o ar nos 2 ou 3 dias seguintes, vinha um cheiro forte de óleo de fígado de bacalhau. Era repugnante. Então minha mãe sabia que a única maneira de nos fazer engolir aquele óleo de fígado de bacalhau era com um copo de suco de laranja. Isso foi logo depois do racionamento na Inglaterra. E suco de laranja era como ouro líquido naquela época. Se tivéssemos sorte, conseguíamos suco de laranja no Natal, e no Natal ganhávamos uma laranja e uma banana. Durante a semana comíamos margarina, porque a margarina foi inventada pelos alemães na Primeira Guerra Mundial, já que eles não podiam mais usar manteiga. Era uma composição química e era uma coisa horrível. Mas aos sábados minha mãe trazia um pedacinho de manteiga e todos nós, crianças, dizíamos: mãe, manteiga de verdade.
e ela dizia shh, 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 na frente de todos os convidados. Mas nós vivíamos nessa época crescendo na Inglaterra dos anos 70, e minha mãe sabia que a única maneira de engolir o óleo de fígado de bacalhau, a verdade sobre o óleo de fígado de bacalhau, era tomá-lo com um copo de suco de laranja. Então, como havia suco de laranja, o que era raro naquela época, estávamos dispostos a tomar o óleo de fígado de bacalhau. E quando você diz a verdade para alguém, dizê-la com base no amor e na preocupação com o bem-estar eterno dessa pessoa, ajuda essa verdade a ir muito mais longe. E se eles acharem que você não se importa com eles e que está dizendo isso apenas por despeito ou para comemorar a desgraça deles, não vão aceitar o que você tem a dizer. Então, no próximo slide temos o comentário sobre isso de O Desejado de Todas as Nações, página 356. Lemos lá que o próprio Jesus nunca comprou a paz por meio de concessões. Seu coração transbordava de amor por toda a humanidade, mas ele nunca foi indulgente com seus pecados. Ele era tão grande que seus amigos permaneceram em silêncio enquanto seguiam um caminho que arruinaria suas almas. As almas que ele comprou com o próprio sangue. Ele trabalhou para que o homem fosse fiel a si mesmo e aos seus interesses superiores e eternos. Os servos de Cristo são chamados a fazer o mesmo trabalho e devem ter cuidado para que, ao buscarem evitar a discórdia, não abandonem a verdade. São reflexões bastante instigantes, não é mesmo? Jesus nunca foi indulgente com o pecado dos outros porque amava as pessoas. Ele estava disposto a dizer a verdade em amor para que os pecadores pudessem ser salvos. Portanto, se quisermos seguir o exemplo de Cristo, se formos chamados a isso, se os holofotes se voltarem para nós e nos encontrarmos na arena pública sob os holofotes, precisamos nos manifestar. Como Cristo, precisamos fazer isso por amor àqueles com quem estamos falando. O amor fará com que nossas palavras alcancem muito mais. A próxima citação se aprofunda um pouco mais. Ela fala sobre pregadores. Diz: aqueles ministros que buscam agradar aos homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz, bem que deveriam humilhar seus corações diante de Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e sua falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles suavizam a mensagem que lhes foi confiada, mas porque são indulgentes consigo mesmos e amantes do conforto. O verdadeiro amor busca, em primeiro lugar, a honra de Deus e a salvação das almas. Aqueles que possuem esse amor não se esquivarão da verdade para se protegerem das consequências desagradáveis de falar com franqueza. Quando as almas estão em perigo, os ministros de Deus não pensarão em si mesmos, mas proclamarão a palavra que lhes foi dada, recusando-se a desculpar ou amenizar o mal. Reflexões que nos fazem pensar, não é? Então, acho que sempre que estou escrevendo um sermão, existe a tentação de, digamos, suavizar um pouco as coisas. Quem é o público-alvo? Eles vão se ofender? Eles têm alguma influência financeira sobre mim no futuro? Você vai ler as pesquisas de opinião antes de escrever seus sermões? Você vai levar em consideração para onde sopram os ventos políticos antes de preparar seus sermões? Bem, João Batista não levou, e ele foi o maior de todos os profetas. E como Jesus disse, quem ele foi ver no deserto? Uma cana levada pelo vento? Não, as pessoas ouviam João Batista porque ele estava disposto a falar o que era politicamente incorreto em sua época. Ele estava disposto, não havia vacas sagradas no rebanho de João Batista. Ele só queria proclamar a verdade e ganhar almas para Cristo, preparar o caminho para o Messias. E aqui, a irmã White se concentra nos ministros, e ela está absolutamente certa. Muitas vezes há uma relutância em falar a verdade do púlpito, porque não gostamos dos efeitos colaterais de pregar a verdade de um púlpito, que são a rejeição, a exclusão ou o cancelamento. Então, se você é um ancião aqui, se você é um pregador, eu o encorajo a pensar sobre isso. Deus o chamou para buscar a honra de Deus e a salvação das almas. É isso que está escrito ali. A honra de Deus e a salvação das almas, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Então, deixamos as consequências nas mãos de Deus. Portanto, o primeiro princípio é que o amor deve ser a base para aqueles que falam a verdade. O próximo slide, por favor, mostra que a unidade só se estabelece com base nas Escrituras. E o texto que escolhi para isso é 2 João 7:11. E o apóstolo João está falando aqui sobre o espírito dos enganadores e do anticristo dentro da igreja apostólica primitiva. E ele diz isto: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Qualquer pessoa assim é o enganador e o anticristo. Estejam atentos para que não percam aquilo pelo que trabalhamos, mas recebam a recompensa completa. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus.
Quem permanece no ensino tem o pai e o filho. Não recebam em casa, nem acolham ninguém que venha até vocês sem trazer esse ensinamento, pois acolher é participar das más ações de tal pessoa. Assim, na igreja primitiva, houve grandes debates sobre a natureza de Cristo. E nos séculos I e II existiu algo chamado gnosticismo. A palavra gnose significa conhecimento, e a ideia era que essas eram religiões de mistério, segundo a qual a salvação vinha pelo conhecimento. E elas tinham níveis de conhecimento. Pessoas como os maçons de hoje, dentro das religiões de mistério, possuíam graus de conhecimento. E nas religiões de mistério e no gnosticismo havia uma vertente chamada docetismo, que vem do verbo doseio, que significa parecer. Diziam que o que é espiritual é bom e o que é físico é mal. Essa era a ideia básica. Se é espiritual, é bom. Se é físico, é mal. Então diziam, Jesus parecia caminhar à beira do mar da Galileia, mas seus pés não deixaram pegadas. E por causa disso, algumas pessoas diziam, se o espírito é bom e o físico é mau, então devemos negar o corpo e viver como monges no deserto. Outras pessoas diziam, se o espírito é bom e a carne é má, então vamos abusar da carne o máximo possível, vivendo desenfreadamente na imoralidade. Esses são os dois extremos a que isso levou, e então o anticristo, veja bem, diz, quem é o anticristo? É a pessoa, aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Assim, no primeiro e segundo século, as pessoas diziam, Jesus é o Filho de Deus, mas ele não veio em carne. E aqueles que disseram isso, João denuncia o espírito do anticristo, e hoje ocorre exatamente o oposto. Há quem diga que Jesus foi um homem físico e literal na história da humanidade, mas que não era o Filho de Deus. Assim, invertemos toda a situação do primeiro século para o século em que nos encontramos hoje. Mas o que João deixa claro é que a unidade só é possível quando a fundamentamos na verdade. A unidade precisa ter um fundamento bíblico. No próximo slide, lemos que os membros da nossa igreja percebem que existem divergências de opinião entre os líderes e que eles próprios entram em controvérsia a respeito dos assuntos em disputa. Cristo nos chama à unidade, mas não nos chama a nos unirmos em práticas erradas. Exorto nossos irmãos a se unirem com base em uma verdadeira fundamentação bíblica. Como vocês sabem, é fácil encobrir as coisas, mas é muito mais difícil. Mas se você encobre as coisas, quando sabe que há uma divisão, é fácil fingir que ela não está acontecendo. E isso não ajuda em nada a sua igreja. É mais difícil estudar algo a fundo, mas no final a conclusão é muito mais sólida porque o Espírito Santo os guiou nesse estudo. Quando cheguei a uma igreja nos Estados Unidos, havia uma divisão sobre a questão da nova aliança e da antiga aliança. Algumas pessoas diziam, somos adventistas da nova aliança, o que significa que vamos começar a comer carne de porco e tudo mais. Então as igrejas estavam divididas por causa disso, e isso era um grande problema há 20, 25 anos. E em vez de dizer aos membros, vamos pregar cada um sobre isso, eu disse a eles, bem, vamos passar o próximo trimestre sentados juntos depois do almoço comunitário e vamos estudar por algumas horas, todas as tardes de sábado, todas as alianças da Bíblia. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Foi um trabalho realmente árduo. Mas ao final a igreja estava unida e disse, muito bem, é aqui que estamos, porque todos passamos por esse processo juntos. Portanto, se houver unidade na igreja, ela deve ser fundamentada nas Escrituras. E isso significa estudar a Bíblia juntos para que possamos chegar a uma conclusão comum e sermos honestos conosco mesmos, reconhecendo que talvez as ideias que eu defendia ou promovia não sejam tão fortes quando analisadas à luz das Escrituras. O próximo slide do livro O Grande Conflito explica isso com um pouco mais de detalhes. Trata-se da igreja primitiva. Nos primeiros séculos, após um longo e severo conflito, os poucos fiéis decidiram dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso esta continuasse a se recusar a libertar-se da falsidade e da idolatria. Portanto, estamos lendo aqui sobre os séculos III e IV, quando a idolatria e as ideias pagãs começaram a entrar na igreja, e havia pessoas que mais tarde se tornariam os valdenses, no norte da Itália, que se recusavam a aceitar a idolatria e a superstição que se infiltravam na igreja. E o texto continua dizendo que eles, ou seja, os fiéis cristãos do norte da Itália, eram os que se identificavam como tal. Naquela época perceberam que a separação era uma necessidade absoluta para obedecerem à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais para suas próprias almas e dar um exemplo que colocaria em risco a fé de seus filhos e netos. Para garantir a paz e a unidade, estavam dispostos a fazer qualquer concessão compatível com a fidelidade a Deus, mas sentiam que mesmo a paz teria um preço muito alto a se pagar com o sacrifício de princípios.
Se a unidade só pudesse ser garantida comprometendo a verdade e a justiça, então que houvesse divergências e até mesmo guerras. Palavras que nos fazem refletir, não é? Se houver unidade, ela deve se basear em um entendimento comum das Escrituras. E chamamos isso de doutrina. E o desafio que enfrentamos como adventistas é quando perguntam: o que é um adventista? Bem, nós acreditamos nas 28 crenças fundamentais. Somos um produto da era modernista e agora vivemos em um mundo pós-moderno. E no mundo pós-moderno, as pessoas não aceitam a ideia de doutrina. E deixe-me dar um exemplo. Quando você foi de carro para a igreja hoje, alguém passou direto por uma placa de pare. Sim. O que você fez quando viu a placa de pare? Você parou, ou pelo menos tentou parar. Mas você está pensando com uma mentalidade modernista, porque uma mentalidade modernista diz que existe uma placa, e nesse caso deve haver um autor por trás dela. E esse autor tinha a autoridade para colocar aquela placa ali, e esse autor tem autoridade sobre mim neste momento da minha vida. E se eu não obedecer a esse autor, haverá consequências para mim. E se eu vir a placa e parar, então todos os outros que virem a placa de pare em um cruzamento de 4 vias também vão parar quando a virem. E é assim que a sociedade funciona. E essas são as premissas do mundo modernista. Mas agora vivemos em um mundo pós-moderno, onde os jovens olham para uma placa como essa e dizem: ali está uma placa de pare, que interessante. Quem será que a colocou ali? Ninguém jamais saberá quem colocou essa placa ali, é um autor desconhecido. E eu certamente não aceito que o autor tenha qualquer autoridade sobre mim, sobre minha vida e minha experiência subjetiva. E quem sabe o que a palavra pare significa? Porque o significado está nos olhos de quem vê, não nos olhos do autor. Não sabemos o que ele estava tentando nos comunicar, então eu vou passar devagar, você vai parar, vai virar à direita e outra pessoa vai dar ré. Mas tudo bem, porque essa é a sua verdade. E é assim que a mentalidade pós-moderna encara a placa de pare. E podemos rir disso, mas todos nós vivemos em um mundo pós-moderno agora. E a ideia de que a placa de pare, todos nesta sala e nesta sala, temos pessoas de todo o mundo, inclusive eu. Todo mundo sabe que deve parar no sinal de pare. Isso é o entendimento comum de um texto. Em termos teológicos, isso se chama doutrina. Em um mundo pós-moderno, a doutrina não é mais possível. Porque cada um tem sua própria interpretação das Escrituras. Hoje em dia existe a versão masculina da Bíblia King James, a versão feminina, a edição para adolescentes, a versão devocional para mulheres e até mesmo um livro de leitura para grupos de homens. Há tantas versões da Bíblia, estamos produzindo Bíblias para nichos de mercado cada vez menores, porque reconhecemos que todos somos pós-modernos e a interpretamos a partir de uma determinada perspectiva. Sabe, agora existe uma versão da Bíblia para homens fortes, para o Sansão. Ok? Portanto, não é que o texto tenha mudado, mas sim os comentários que o acompanham, os comentários em si que mudaram e agora são direcionados a um determinado grupo dentro da sociedade. E a questão é que nós, adventistas, temos 28 crenças fundamentais que faziam sentido nas décadas de 1880 e 1920, mas em um mundo pós-moderno, a ideia de doutrina é, de certa forma, insustentável, simplesmente porque somos pós-modernos. Então, quando dizemos que precisamos defender as crenças que Deus nos transmitiu, as pessoas perguntam: mas por quê? Essa é a sua verdade e esta é a minha verdade. E é por isso que se torna cada vez mais difícil manter a unidade com base nas Escrituras, porque fundamentalmente em nosso mundo ocidental negamos a possibilidade de que todos possamos ler o mesmo texto e ter a mesma interpretação dele. E assim temos uma nova geração sendo criada em nossas igrejas, de jovens que dizem: bem, sim, tudo bem, essa é a sua verdade, mas a minha verdade é esta. Porque, filosoficamente, ninguém pode ter a mesma interpretação das Escrituras, particularmente na era moderna, sabe? Nos últimos 20 anos, com a teoria crítica e tudo mais. Eu leio a Bíblia e digo: bem, pastor, isso acontece porque o senhor é branco, heterossexual, cisgênero e do sexo masculino. Mas eu sou africana, sou mulher, sou transgênero e sou o que mais eu quiser me identificar. Portanto, tenho uma interpretação diferente das Escrituras, tão válida quanto a sua. E como estamos tão divididos em diferentes grupos identitários, esperamos que as Escrituras
Escrituras reflitam e falem a esses diferentes grupos de maneiras distintas. Portanto, essa ideia de unidade baseada nas Escrituras está se tornando cada vez mais difícil de alcançarmos, porque vivemos cada vez mais em um mundo pós-moderno, onde o conceito de doutrina não é mais possível, nem mesmo por meio de um entendimento comum do texto. Isso está se tornando um problema real para nós, adventistas, ao defendermos nossas crenças, porque agora todos querem acreditar no que querem acreditar, independentemente de... O restante da igreja acredita, certo? Então vamos ao próximo princípio. Se a unidade deve ser baseada nas Escrituras, ainda mais fundamental é que haja um assim diz o Senhor para tudo. Não apenas esta é a minha conclusão após ler toda a Escritura, mas o ideal é que haja um assim diz o Senhor para as posições que assumimos. Em Atos, capítulo 5, se lermos um exemplo aqui, versículos 27 a 29, vemos em vermelho que diz: Mas Pedro e os apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Simples assim. Portanto, se devemos obedecer a Deus em vez de a qualquer autoridade humana, isso significa que, se uma autoridade humana diz para fazer X, Y e Z, então eu preciso ser capaz de mostrar, com base na palavra de Deus, que Deus diz, não, você deve fazer A, B e C. A sociedade diz para fazer A, B e C, mas Deus diz não. Deus diz para fazer X, Y e Z. Você precisa ter um assim diz o Senhor. No próximo slide, Atos 4, 18, 19, está escrito: O Sinédrio chamou Pedro e João e ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem vocês mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer a vocês em vez de a Deus. Portanto, quando os holofotes se voltam para nós e temos que defender a verdade, precisamos garantir que, se não conseguirmos ter unidade com base nas Escrituras, pelo menos tenhamos um assim diz o Senhor. E se não temos um assim diz o Senhor, significa que precisamos conhecer as Escrituras por nós mesmos. Não podemos simplesmente dizer, bem, eu acho isso, porque, sinceramente, muita gente pensa muita bobagem, muitas pessoas têm opiniões superficiais, muita gente vive em zonas praticamente livres de pensamentos. Sério, e o que está em alta no Twitter está guiando os pensamentos deles no dia. Isso não significa que não haja muita coisa acontecendo lá em cima. Então, se você estiver sob os holofotes e for dizer algo que possa lhe custar o emprego, a carreira, a licença profissional, o pagamento da hipoteca, a casa a leilão, enfim, todas essas consequências, precisa ter certeza de que tem a palavra de Deus ao se posicionar em defesa de algo. Então, no próximo slide, tenho outra citação relacionada a isso. Diz: Este princípio devemos manter firmemente em nossos dias. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa, erguida pelos fundadores da Igreja do Evangelho e pelas testemunhas de Deus durante os séculos que se passaram desde então, foi entregue em nossas mãos neste último grande conflito. A responsabilidade por este dom reside naqueles a quem Deus abençoou com o conhecimento da sua palavra. Devemos receber a sua palavra como suprema autoridade. Ela continua dizendo isso com base nos Atos dos Apóstolos. Ela diz no próximo slide que devemos reconhecer o governo humano como uma ordenança de instituição divina e ensinar a obediência a ele como um dever sagrado dentro de sua esfera legítima, como, por exemplo, as placas de pare nas estradas. Mas quando suas reivindicações entram em conflito com as reivindicações de Deus, devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Agora ouçam este trecho em vermelho. Diz: A palavra de Deus deve ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. E esta é a frase que realmente me chama a atenção. Assim diz o Senhor não deve ser substituído por assim diz a igreja ou assim diz o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima dos diademas dos potentados terrenos. E nós dizemos, bem, quando lemos no livro de Atos, são sempre Pedro, João e os apóstolos contra o Sinédrio. Então são os apóstolos contra a união entre igreja e Estado. Mas aqui a irmã White está dizendo que, se existe um assim diz a igreja, isso não invalida um assim diz o Senhor. Portanto, não importa o que o comitê executivo vote, deve sempre ser testado à luz das Escrituras. Não importa o que a diretoria da sua igreja vote. Se estivermos no conselho, precisamos sempre garantir que essas decisões tenham uma justificativa clara. Assim diz o Senhor. Precisamos ter um assim diz o Senhor. E se alguém lhe disser, assim diz a igreja, e isso é definitivo, sua resposta deve ser, não, precisamos encontrar um assim diz o Senhor. Porque, como disse Lutero, os conselhos dos homens cometeram erros muitas vezes, incluindo os nossos próprios conselhos. Sejamos honestos.
E se você não acredita em mim, saiba que durante muitas décadas pagamos às mulheres menos do que aos homens pelo mesmo trabalho. E foi somente porque uma senhora levou a imprensa do Pacífico para a igreja na década de 1970 e foi duramente condenada na época por isso, que agora mulheres e homens recebem o mesmo salário pelo mesmo trabalho realizado para as conferências da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, os conselhos de homens que diziam que o trabalho das mulheres, o salário das mulheres, fazendo o mesmo trabalho que os homens, valia menos do que o dos homens, essa decisão baseada na palavra do Senhor teve que ser substituída pela palavra da igreja. Portanto, se você pretende se levantar e se manifestar, sua principal preocupação não é o que a igreja diz ou o que o Estado diz, mas sim o que a palavra de Deus diz. E tenho notado ao longo de muitos anos, e vou repetir, sempre que surge uma nova questão social, sendo o transgenerismo um ótimo exemplo, que muitos membros, em vez de estudarem o assunto por si mesmos, esperam que a Conferência Geral publique uma declaração oficial sobre o que devemos acreditar a respeito. E isso é pura preguiça intelectual e espiritual da minha parte e da parte de todos nós. Cada um de nós precisa refletir sobre essas questões por si mesmo e compreender o que a palavra de Deus diz a respeito delas, em vez de simplesmente afirmar, é isso que a igreja diz, portanto é isso que eu penso automaticamente. Não funciona assim. Assim diz o Senhor, não deve ser ignorado, por assim diz a igreja. E assim, a próxima citação é de... Diz o texto, deixamos claro que somos adventistas do sétimo dia porque acreditamos na Bíblia. A Bíblia, e somente a Bíblia, é o fundamento da nossa fé. Antes do encerramento dessas reuniões, as pessoas sabem pelas Escrituras por que somos um povo peculiar. A palavra é o fundamento da nossa fé e a nossa dependência está em Cristo. Então, organizamos nossas vidas de tal forma que as pessoas saibam que nossa vida é construída sobre o princípio de assim diz o Senhor. Tomamos decisões porque é o que está na moda, porque é o que está em alta, porque todo mundo está fazendo, porque estamos tentando acompanhar os vizinhos, ou tomamos decisões e temos opiniões sobre assuntos porque a Bíblia é o fundamento da nossa fé e temos um assim diz o Senhor para tudo o que dizemos e fazemos? Bem, essas são perguntas difíceis de se fazer e podemos respondê-las nos recônditos de nossos próprios corações, mas quero encorajá-los hoje a refletir sobre isso. A Bíblia, e somente a Bíblia, é o fundamento da sua fé, e você tem um assim diz o Senhor para as decisões que toma na vida? Portanto, quando os holofotes se voltarem para você, se a sua vida pretende ser um reflexo do seu Pai Celestial, então ela precisa refletir a sua vontade revelada nas Escrituras. Portanto, não importa o que a igreja diga, o que realmente importa é o que a palavra de Deus diz. E minha vida está alinhada com isso antes de tudo, o que nos leva ao próximo ponto. Etapa desta jornada esta tarde, e guarda que oração da noite, uma imagem um tanto gráfica ali em cima. Portanto, se a igreja quiser permanecer fiel à palavra do Senhor, em vez de seguir os conselhos dos homens, ela precisa de vigias nos muros. E ao longo da história do Antigo Testamento, se você observar, havia 3 poderes. Hoje sim, também temos 3 poderes. Temos o executivo, representado pelo presidente, temos o judiciário, representado pela Suprema Corte, e temos o legislativo, representado pelo Congresso. E no Antigo Testamento também existiam esses 3 poderes, os reis, os sacerdotes e os profetas. E Deus tinha os 3 ao longo de toda a história do Antigo Testamento, quando seu povo era uma nação. Havia os reis, os profetas e os sacerdotes. Os reis eram responsáveis pelo governo civil e os sacerdotes cuidavam das liturgias religiosas e dos sacrifícios diários. Mas Deus também precisava de profetas para corrigir os sacerdotes ou os reis quando se desviassem do caminho certo. Assim, Deus estabeleceu essa espécie de tripla estrutura para governar Israel durante a maior parte de sua história antiga, desde a época de Samuel. E assim, Deus sempre teve sentinelas nos muros para guiar o seu povo. Esses vigias não eram os administradores, mas eram levantados de tempos em tempos para dar advertências ao seu povo. E encontramos o primeiro exemplo em Jeremias, capítulo 6. Vigias que diz à noite e diz, aceita, ó Jerusalém, Jeremias 6, para que eu não me afaste de ti com desgosto e te transforme numa desolação, numa terra inabitável. A quem falarei e darei advertência para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão fechados, não podem ouvir. A palavra do Senhor é objeto de desprezo, não tem prazer nela. Do menor ao maior deles, todos são gananciosos por ganho injusto, e do profeta ao sacerdote, todos agem com falsidade. Eles trataram a ferida do meu povo com descaso, dizendo, paz, paz. E o texto continua dizendo,
Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas, olhem e perguntem pelos caminhos antigos, onde está o bom caminho, andem por ele e encontrem descanso para as suas almas. Mas eles dizem: não andaremos por ele. Também levantei sentinelas para vocês. Escutem o som da trombeta. Mas eles disseram: não escutaremos. Portanto, ouçam, ó nações, e saibam, ó congregação, o que lhes acontecerá. E assim, Deus levanta sentinelas sobre os muros para salvar o seu povo de si mesmo. E não estou dizendo que sou ou não um vigia, mas toda congregação precisa de algum tipo de vigia. Toda congregação precisa de alguém que seja tão fiel ao dever quanto a agulha ao polo. A cada congregação, obrigada, irmã, que possa lembrar ao pregador que ele ultrapassou o tempo previsto. São 45 minutos ou 30 minutos? Ah, ok, então eu estava sendo otimista aos 30. 45. Obrigada por me lembrar disso. Vigia na muralha aqui. Obrigado, irmã. Agradeço. Todo pregador precisa de alguém com um relógio desses para dizer tempo, mas toda a congregação precisa de um vigia na muralha, alguém que fale a verdade com amor, alguém que suspire e chore pelo que está acontecendo entre o povo de Deus, alguém que diga, assim diz o Senhor, em vez de assim diz a diretoria da igreja, alguém que apele à unidade com base no que a Bíblia diz, em vez do que é politicamente popular dentro da igreja naquele momento. Toda a congregação precisa de um vigia na muralha. E deixe-me dizer uma coisa, não é fácil ser um vigia na muralha. E não é algo que você busca para ser um vigia na muralha, porque quando você é um vigia na muralha, acredite, as pessoas olham para você com menos do que amor nos olhos. Isso volta para te assombrar se você for um vigia na muralha, mas Deus levanta vigias na muralha, e eles devem dar à trombeta um som específico que todos possam ouvir e reconhecer, e esses vigias são levantados por Deus para salvar o povo de Deus, de si mesmos e do caminho que estão trilhando, afastando-os da palavra de Deus. A próxima citação continua dizendo isso. É dos Testemunhos 3, diz, não basta apenas professar crer na verdade. Todos os soldados de Cristo praticamente se obrigam a entrar na cruzada contra o adversário das almas. Essa é uma grande controvérsia, condenar o mal e defender a justiça. Mas a mensagem do verdadeiro testemunho revela que um terrível engano se apoderou do nosso povo, o que torna necessário vir até eles com advertências, para romper seu torpor espiritual e despertá-los para uma ação decisiva. Vocês sabem, eu preguei o sermão hoje, esta manhã, sobre a parábola das 10 virgens. As 5 virgens prudentes, as 5 insensatas e a vinda do noivo, precisamente porque parte do meu trabalho como pregador é despertar as pessoas para a seriedade da situação em que nos encontramos. Ninguém quer estar perdido. Todos precisamos nos afastar da tendência à insensatez e abraçar o que significa ser sábio. E assim pregamos essas coisas, não porque estamos tentando preservar as instituições do passado, mas porque queremos que as almas sejam salvas para o futuro. E é por isso que os pregadores realmente deveriam pregar. Não se trata de defender a infraestrutura física, mas sim de preparar as pessoas para encontrar Jesus quando ele voltar e de falar a verdade nua e crua para que as pessoas saibam que esta é a minha verdadeira condição espiritual. O pregador não está adoçando a pílula para nós. Ele não está nos dando um placebo em forma de sermão, mas está me dizendo a verdade, e sou grato por ele estar falando a verdade, porque ninguém mais a diria para mim. Assim, a mensagem do verdadeiro testemunho à Igreja de Deus revela que a Igreja está em grande dificuldade. Ela está em um sono espiritual e precisa despertar para tomar medidas decisivas. O próximo slide traz outra citação nesse sentido. Diz que, se Deus abomina um pecado mais do que outro do qual seu povo é culpado, é porque ele não faz nada em caso de emergência. A indiferença e a neutralidade em uma crise religiosa são consideradas por Deus um crime grave e equivalentes à pior forma de hostilidade contra ele. Não somos apenas um incêndio passado do outro lado da rua. Não devemos ser como o sacerdote e o levita, que viram o homem ferido na estrada e simplesmente passaram para o outro lado, fingindo que não estavam olhando. Não veja o mal, não ouça o mal, não fale o mal. Se vamos ser vigias nas muralhas, então não podemos ter indiferença e neutralidade como manifestações de apatia. Mas eu te chamo de meu irmão, mas na verdade não me importo com você. Como vocês viram logo no início desta tarde, Jesus olhou para aquele homem, o amou e disse: se queres herdar a vida eterna, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me. Isso significa que a indiferença e a neutralidade são expressões do fato de que eu não amo meu irmão como deveria.
E assim, Deus está chamando pessoas hoje para serem sentinelas e sentinelas nos muros. Analisei sua vida. Você é grato pelas pessoas que o chamaram de lado e lhe disseram algo que na época foi doloroso, mas que ao ser dito, você percebeu que provavelmente era Deus falando naquele momento? Houve pessoas que me disseram coisas, elas me puxaram para um canto e disseram: irmão Vine, preciso te contar uma coisa. E eles me disseram uma coisa, percebi que sim, eles têm razão, odeio admitir, mas eles têm razão. E sou grato por existirem pessoas assim. Temos isso no casamento, pelo menos eu também tenho isso no meu casamento. Minha esposa diz: Conrad, tive uma ideia, e ela dá uma ideia realmente boa. Eu penso: por que eu não pensei nisso? E respondo: não vou me comprometer com nada. Aí, uma semana depois, digo: sabe, acabei de ter uma ideia brilhante. E repito exatamente o que ela acabou de me dizer. Minha esposa, sendo uma esposa sábia, não diz: ah, entendi, eu te disse isso semana passada. Ela diz: que ideia maravilhosa, Conrad. Amém, diz alguém. Graças a Deus por esposas sábias e sensatas, sim, sim. Então, houve pessoas que me chamaram de lado e disseram: irmão Vini, isso e isso estão errados na sua vida. É isso que eu vejo. Não vou anunciar ao mundo, mas aconselho você a mudar o rumo que está tomando. Na época não foi agradável, mas sou grato a essas pessoas. Ser um vigia na muralha não significa necessariamente que você tenha que subir ao púlpito e pregar. Pode significar que você convide alguém para jantar e jejue por 2 dias antes. Você jejua para aquele encontro e diz: olha, vou dizer isso com amor e não vou repetir, mas isto é o que o Senhor me inspirou a compartilhar com vocês. Isto é o que vocês precisam ouvir. Não vou postar no Facebook, não vou anunciar para o mundo, não vou fofocar sobre isso em um jantar comunitário, mas isto é o que vocês precisam ouvir. Digo isso porque Deus te ama, eu te amo e quero que você seja salvo. Isso também significa ser um vigia na muralha. E é preciso coragem e amor da parte da pessoa para realmente transmitir uma mensagem como essa. Portanto, o próximo slide abordará o último slide desta sessão específica. Diz que é dever tanto dos vigias quanto dos leigos dar um certo toque de trombeta. Alguns tendem a achar que está havendo um alvoroço excessivo, mas, em sua posição de conforto, dizem ao povo: paz e segurança, quando uma destruição repentina está prestes a cair sobre o mundo. Deus chama os vigias e os soldados ligados ao seu exército para fortalecer os postos avançados e guardar a fortaleza. O que a irmã White está basicamente dizendo é o seguinte: algumas pessoas preferem ter paz, segurança e conforto e fingir que não percebem nada a serem vigias nas muralhas. E a tragédia é que Deus levantará outra pessoa. Ele simplesmente não poderá agir através de você. E você não receberá a bênção espiritual de ser um vigia na muralha porque passou por ela sem querer causar problemas. Você não quer correr o risco de desagradar alguém. Você não quer perder seu prestígio social. Você tem medo de que usem isso contra você no futuro, que percam um contrato comercial ou algo do tipo. Então é fácil fingir que não vê nada e que está tudo bem. Mas Deus está pedindo ao vigia ou ao leigo, diz ali, que dê à trombeta um certo som. Portanto, quero desafiá-los hoje. Quando os holofotes se voltarem para vocês ou quando forem chamados a se manifestar sobre algo, deem à trombeta um som específico e peçam a Deus que trabalhe através de vocês de uma forma redentora e não destrutiva. Peça a Deus que o guie de uma forma que redima uma alma da perdição eterna, que a traga de volta ao caminho estreito da retidão. Isso pode, de fato, mudar a maneira como você vive sua vida. Deus pode lhe convencer a dizer algo a outra pessoa e, ao mesmo tempo, estar lhe convencendo da mesma coisa. Então, quando os holofotes se voltam para nós, simplesmente falamos em nome do Senhor. Deus está procurando por atalaias e leigos, diz ali na tela do Review and Herald, para dar à trombeta um certo som. O que nos leva a... Estamos quase no fim, irmãos e irmãs, certo? Foi uma longa tarde. Então, quanto tempo já se passou desde então, irmã? Foram 45 minutos que você disse? Tem uns 15 minutos agora. Tudo bem, ok. Mais para 55, certo? Ok? E seria melhor se você tivesse dito mais para 49, mas não importa. Então, o próximo slide fala sobre repreensões e advertências. E o próximo slide, então. E obrigado. Então, esta é uma citação do apóstolo Paulo, seu testemunho aos presbíteros de Éfeso. Ele está descrevendo seu ministério entre eles como presbítero e como realizava um ministério de casa em casa. Observem os trechos em vermelho. Vou ler os trechos em vermelho aqui. É de Êxodo 20, 18 a 27. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não me furtei de fazer tudo o que era útil, proclamando a mensagem a todos os que creem em Éfeso.
e ensinando-vos publicamente e de casa em casa. Então ele continua dizendo: portanto, declaro-vos hoje que não sou responsável pelo sangue de nenhum de vós, pois não me furtei de declarar todo o propósito de Deus. Então, o que diz o apóstolo Paulo? Ele diz: não me furtei a fazer nada que fosse para o bem de vocês. Eu não simplesmente fui para casa depois do jantar comunitário e conversei com minha esposa sobre alguma coisa e reclamei de outra. Eu realmente lidei com os problemas. Eu não me acovardei diante disso. Ele diz: e portanto, como não me esquivei de fazer o que era certo, não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês. Talvez eu tenha lhe dado um aviso. Você poderia tê-lo aceitado ou rejeitado, mas o fato é que eu o avisei. Cumpri minha responsabilidade como ministro do Evangelho. Agora cabe a você e ao Senhor decidir como responderá. Assim, parte do papel dos atalaias, parte do papel dos ministros do Evangelho, parte do papel dos presbíteros, diáconos e diaconisas é não se furtar a trabalhar pela salvação dos outros, incluindo não se furtar a dizer coisas que possam ser um tanto difíceis de dizer. E o próximo slide continua. A irmã White elogia isso. Ela fala explicitamente sobre essa passagem e diz que em Atos 20, 17 a 35, neste exemplo do apóstolo Paulo, vemos delineado o caráter de um ministro cristão que cumpriu fielmente seu dever. Ele era um ministro completo. E a palavra para ministro, pastor e presbítero no Novo Testamento é a mesma palavra. A palavra para pastor e presbítero é a mesma. No Novo Testamento não há diferença entre pastores e presbíteros. Hoje em dia vemos que existe uma grande diferença. Pastores são pagos pela conferência, enquanto presbíteros são empresários locais que possuem seus próprios negócios ou são funcionários de empresas locais. Mas na Igreja do Novo Testamento não há distinção entre pastores e presbíteros. Portanto, você poderia se encaixar nessa posição. Em Atos 20 é descrito o caráter de um presbítero cristão que cumpre fielmente seu dever. Isso significa que se Deus o chamar para uma posição de liderança como presbítero, por favor, não se esquive das responsabilidades que a acompanham. Não se furte a trabalhar pelas almas. Não se furte a apontar às pessoas que o rumo que estão tomando as levará ao precipício. Não se esquive disso, porque se você não fizer, Deus terá que levantar outra pessoa. E talvez Deus tenha te colocado nessa posição para um momento como este. Portanto, não se esquivem dessas responsabilidades. Queremos que, se você for pastor, possa sair de uma congregação, ir para outra e dizer: eu declarei a todos vocês a vontade de Deus. Eu não me esquivei dela. Como vocês responderão a isso agora é de sua própria responsabilidade. Mas eu não sou responsável pelo seu sangue. Não vou fechar os olhos para um casal que vive em pecado na igreja. Não vou fechar os olhos para alguém que tem vício em jogos de azar na igreja. Não vou fechar os olhos para alguém que está sonegando impostos e se gabando disso ou fraudando o seguro do cartão de crédito. É minha responsabilidade como ministro do Evangelho apontar essas coisas para vocês com amor, com um assim diz o Senhor, e apelar para que mudem de rumo, para que esse caminho não os leve à destruição eterna. E essa é a responsabilidade de cada ancião presente nesta Assembleia hoje. Não apenas os pastores, todos os presbíteros têm essa responsabilidade. E se você observar o Novo Testamento, os diáconos na época de Estevão faziam essencialmente o que os pastores fazem hoje. Veja o que eles realmente faziam. Assim, os diáconos e as diaconisas também têm essa responsabilidade de serem sentinelas fiéis nos muros, de cumprirem fielmente o dever de um ministro cristão. A última citação desta passagem é de Mensagens Escolhidas, volume 1. Está no próximo slide. Diz: a palavra do Senhor, não. É o próximo slide depois desse, por favor. Ah, certo, então volte um slide. Sim, desculpe. A palavra do Senhor chega a todos nós que não resistimos ao seu espírito, decidindo não ouvir e obedecer. Essa voz se manifesta em advertências, conselhos e repreensões. É a mensagem de luz do Senhor para o seu povo. Se esperarmos por chamados mais fortes ou melhores oportunidades, a luz pode se apagar e ficaremos na escuridão. A palavra é esta: siga em frente, cumpra seu dever individual e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. Portanto, fazemos o que Deus nos pede, cumprimos nossas responsabilidades espirituais e então podemos deixar as consequências nas mãos de Deus. E o ponto crucial desta advertência é que a luz pode ser retirada e ficaremos na escuridão. Assim como você pode receber um aviso do Senhor por meio de um irmão ou irmã e endurecer seu coração para ele, você pode não receber esse aviso novamente. Deus pode simplesmente dizer: Efraim está ligado a ídolos, deixem-na em paz.
E isso tem consequências terríveis. Portanto, se alguém lhe disser a verdade com amor, não fique com raiva. Vá para casa, ore a respeito e diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Como você gostaria que eu mudasse minha vida? E se Deus lhe pedisse para levar esse tipo de mensagem a alguém, exemplos como Natã comparecendo perante Davi para repreendê-lo pelo pecado de Batseba, não foi fácil para Natã fazer isso. Não foi fácil para Elias comparecer perante Acabe em 1 Reis 17:18 e dizer: por 3 anos e meio não haverá chuva em Israel. E isso é como ir perante o Congresso e dizer: não haverá impressão de dinheiro por 3 anos e meio e toda a economia entrará em colapso por 3 anos e meio. Meio ano, porque é isso que vai acontecer se não houver impressão de dinheiro. Portanto, não é uma tarefa fácil, o que nos leva ao final. Parte da nossa jornada vespertina aqui, que consiste em suspirar diante do corpo de Cristo. Sabe, se você vai ser um sentinela na muralha, se vai ser um ministro fiel do Evangelho, precisa haver uma conexão emocional com aqueles a quem você serve. É preciso haver um luto pelo caminho que estamos trilhando e é necessário que haja um anseio para que eles trilhem os caminhos da retidão. Então, a primeira citação que temos é de Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 a 6. Vou ler apenas os trechos em vermelho, pois o tempo está passando. Diz: percorram a cidade de Jerusalém e marquem com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que nela se cometem. Assim, nesta história, este é o julgamento que se abate sobre Judá pouco antes da destruição final por Nabucodonosor. E Deus sabe que entre o seu povo, aqueles que não ocupam posições de liderança estão profundamente entristecidos com o que está acontecendo entre o povo de Deus. E talvez você não consiga mudar o que está acontecendo entre o povo de Deus, mas pelo menos você não está participando disso, e sim profundamente entristecido. E Deus vê isso. E nesta passagem aqui, Deus diz: coloque uma marca neles. Eles serão protegidos porque não estavam em posição de mudar nada, mas também não incentivaram nada. Eles estavam tristes com o que estava acontecendo no corpo de Cristo. O próximo slide continua dizendo isso, com base no terceiro testemunho. Se erros são evidentes entre o seu povo, e se os servos de Deus se mostram indiferentes a eles, eles virtualmente sustentam e justificam o pecador, e são igualmente culpados, e certamente receberão o desagrado de Deus, pois serão responsabilizados pelos pecados dos culpados. E ela continua dizendo no próximo slide: em visão me foram mostrados muitos casos em que o desagrado de Deus foi incorrido por negligência com o povo. Parte de seus servos era lidar com os erros e pecados existentes entre eles. Aqueles que desculparam esses erros foram considerados pelo povo como pessoas muito amáveis e de bom coração, simplesmente porque se recusaram a cumprir um dever bíblico claro. A tarefa não era agradável aos seus sentimentos, portanto, eles a evitaram. Quer dizer, ela poderia estar escrevendo sobre o que vai acontecer em 2025, mas existem algumas pessoas hoje em dia, e todo mundo acha que elas são muito amáveis e simpáticas, e que é fácil conviver com elas, e nós pensamos que, por não serem, elas estão se recusando a cumprir seu claro dever bíblico, que pode ser o de confrontar o pecado declarado no corpo de Cristo. Então é fácil escolher o caminho mais confortável, é fácil escolher o caminho mais popular, é fácil escolher o caminho do silêncio e fingir que não vemos nada. E a irmã White diz que isso aconteceu em sua época e está acontecendo em nossa época também. Mas não é isso que traz honra e glória a Deus. A próxima citação fala sobre isso. A última citação desta sessão, com um pouco mais de detalhes, diz que o verdadeiro povo de Deus, que tem o espírito da obra do Senhor e a salvação das almas no coração, sempre verá o pecado em seu verdadeiro caráter pecaminoso. Muitas vezes pensei sobre essa frase. Acho que a razão pela qual tratamos o pecado com tanta leviandade é porque perdemos a noção da gravidade real do pecado. Foi um único pecado que tirou Adão e Eva do Jardim do Éden. Foi um pecado que impediu Moisés de entrar na Terra Prometida. Acho que não nos damos conta da gravidade real do pecado. E quando perdemos a noção da seriedade do pecado, pensamos: sim, é um casal jovem, eles moram juntos, todo mundo faz isso hoje em dia. Fingimos que não vemos, desculpamos. Como perdemos a noção da verdadeira maldade do pecado, perdemos também a capacidade de nos maravilharmos com o quão preciosa é a salvação. Se você não acha que o problema é grave, também não vai achar que a solução é grave. Mas quando você percebe o quão terrível o pecado realmente é, então você percebe o quão maravilhosa é a salvação. E assim somos instruídos aqui a enxergar o pecado em sua verdadeira natureza pecaminosa, especialmente na obra final da igreja.
Lemos que no tempo do selamento dos 144 mil que comparecerão sem culpa diante do trono de Deus, eles sentirão mais profundamente as injustiças cometidas pelo povo professo de Deus. Portanto, quando falamos sobre os holofotes se voltarem para você, talvez você precise se levantar e se manifestar. Há ocasiões na vida e no ministério em que você não pode mudar nada, mas Deus ainda sabe se você está suspirando e chorando em seu coração pelas abominações cometidas em Israel ou não. Deus sabe se você está emocionalmente envolvido com o pecado e Ele também sabe se emocional e espiritualmente você o rejeita por completo. Deus vê essas coisas e mesmo que você não esteja em posição de se levantar e falar abertamente sobre algo, pelo menos Deus sabe em seu coração que você não está compactuando com isso. E assim, no livro de Ezequiel que acabamos de ler, capítulo 9, vemos que antes que o julgamento final viesse sobre o povo de Deus, ele colocou uma marca de proteção sobre aqueles que estavam na sociedade. Eles não podiam influenciar a sociedade, eles não ocupavam posições de liderança, mas suspiravam e lamentavam em seus corações. Sabiam que as coisas estavam erradas. Então, quero encorajá-los a dizer, não desistam, não se tornem tão indiferentes e acostumados ao pecado, a ponto de perderem a noção da seriedade da situação. Não perca a noção de pecaminosidade. Porque se você perde a noção de que pecado é pecado, você perde a noção de que a salvação é importante. E a salvação é tudo. Portanto, precisamos resgatar a noção de que o pecado realmente destrói a vida eterna. Isso é muito importante, é extremamente importante. Então, o que diremos em conclusão hoje? Nosso próximo slide, em conclusão, é uma passagem muito famosa dos primeiros escritos. Perguntei o significado do tremor que eu tinha visto. Foi-me mostrado que era causado pelo testemunho reto, proclamado pelo conselho da verdadeira testemunha dos laodicenses. Isso terá seu efeito no coração do receptor e o levará a exaltar o estandarte e a derramar a verdade reta. Alguns não suportarão o testemunho reto. Eles se levantarão contra ele e é isso que causará um tremor entre o povo de Deus. Assim falamos sobre o tremor no adventismo. Antes da vinda de Cristo, antes do fim do tempo da graça, haverá um abalo. O que causa esse abalo é o testemunho direto. E o testemunho direto em outros lugares consiste em conselhos, advertências e repreensões, dado ao povo de Deus antes do fim do tempo da graça, para despertá-los para a nossa verdadeira condição espiritual, incluindo a minha, e nos conduzir a um caminho melhor com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, o abalo não acontece porque Deus está descontente com a sua igreja. O abalo é Deus tentando nos despertar e nos fazer perceber a urgência da nossa verdadeira necessidade espiritual. E isso se manifesta por meio de repreensões, conselhos e advertências. Se manifesta por meio do conselho da verdadeira testemunha, os laodicenses. Vocês conhecem a igreja de Laodiceia? Eles são mornos, não é? E será que essa igreja morna está caminhando para a destruição ou para a salvação em Apocalipse 3? Caminhando para a destruição. Então, a igreja como um todo está caminhando para a destruição, mas Jesus diz, eis que estou à porta, e batei, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O que Jesus está dizendo nessa passagem é, você pode estar em uma congregação ou igreja tão morna que está caminhando para a destruição, mas se você abrir a porta do seu coração para mim, ainda poderá ser salvo. Não afunde com o navio. Não afunde com o navio. A igreja de Laodiceia, sem arrependimento e se tornando fervorosa em vez de morna, enfrenta a destruição eterna, mas é possível ser salvo mesmo no seio da igreja de Laodiceia. Portanto, em conclusão, eu diria isso de forma muito simples. Resumo de tudo que eu disse hoje. Foi uma longa jornada, na verdade. Meu cérebro já está cansado, mas falamos sobre duas coisas esta manhã. Uma foi sobre as 10 virgens e a outra sobre a doutrina da igreja para a escola sabatina. Eu diria que são 4 coisas. Uma delas é ajoelhar-se. Ajoelhe-se em oração diante de Deus. Confesse seus pecados e peça para ser cheio do Espírito Santo. Então, ajoelhe-se. E em segundo lugar, levante-se. Não tenha medo de defender aquilo em que acredita. Não tenha medo de defender a verdade. Não tenha medo de ser um vigia na muralha. Eu vivi minha experiência com a cultura do cancelamento e deixe-me dizer uma coisa, ela não é o fim do mundo. Você ainda pode viver em meio à cultura do cancelamento. Prefiro ser cancelado pelos homens e buscar a complacência de Deus do que buscar a aprovação dos homens e viver em desacordo com Deus. Então ajoelhe-se em arrependimento, confissão e pedir ao Espírito Santo que se manifeste, que defenda aquilo em que você acredita.
E a terceira coisa é falar abertamente. Fale no momento certo. Você não precisa falar o tempo todo, mas há momentos em que alguém é chamado a se manifestar. Já participei de muitas reuniões em que ficava pensando, alguém precisa dizer alguma coisa, alguém precisa dizer alguma coisa. Ó Senhor, que não seja eu, mas alguém precisa dizer alguma coisa. E quando alguém dizia algo, eu respondia, obrigado Senhor, essa pessoa arriscou seu relacionamento com todo o grupo para se manifestar. Sou grato por aquela pessoa ter se manifestado, e sou grato por ter sido ela, e sou grato por não ter sido eu. E Senhor, eu teria feito isso se o Senhor me desse mais 5 segundos, mas Senhor, sou grato por ter sido aquela pessoa. Gostamos de ler sobre Martinho Lutero, mas não deve ter sido fácil ser Martinho Lutero. Então ajoelhe-se, levante-se, fale e confie em Deus. Começamos esta manhã em Mateus 24. Os discípulos queriam saber sobre o fim dos tempos, a destruição do templo, o fim do mundo como o conheciam e o fim das eras. E queriam saber sobre o tempo do fim. E Jesus respondeu dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aconteça o que acontecer, Jesus promete estar com seus discípulos fiéis. Ele promete estar com você. Então, eu os encorajo novamente. Ajoelhem-se, levantem-se, falem. Há uma emergência chamada pecado e a salvação é possível. E se não falarmos em nossa geração, quem falará por nós? Quem falará por nós? Ajoelhe-se, levante-se, fale e deixe as consequências nas mãos de Deus. E que Deus nos abençoe enquanto brilhamos para Ele até que Cristo volte nas nuvens de glória aqui no Alto Michigan. Vamos encerrar com uma oração. Nosso querido Pai Celestial, agradecemos-te pelo privilégio de te adorar. Agradecemos-te porque, como diz o salmista, que é o homem, para que te lembres dele. E, Senhor, eu te agradeço porque por este pequeno grão de poeira que paira no espaço, tu tens profunda preocupação com cada ser neste planeta. E, Senhor, enquanto vivemos nossas vidas, enquanto brilhamos para Ti aqui em Michigan e também no Canadá, Senhor, peço que nossa fé seja inteligente, robusta, eloquente, destemida, franca, cativante, amorosa e que conduza as pessoas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, oro, Senhor, para que não sejamos reservas feridos nos exércitos de Deus, mas que sejamos de fato sentinelas na muralha, membros ativos dos exércitos de Deus, levantando-nos, proclamando e ganhando almas para Cristo. Batalha pelas almas. Então, Senhor, fale através de nós. Guie-nos para sabermos quando falar. Guie-nos para sabermos quando ficar em silêncio. Que o Teu Espírito Santo abençoe tudo o que fizermos. Que possamos falar a verdade, mas que ela seja sempre permeada de graça. E que as pessoas saibam que somos um povo que passa tempo com o homem de Nazaré. Pedimos-te estas misericórdias em nome de Jesus. Amém.